Olá pessoal, seja bem-vindo ao Desvendando Sorvete, aqui quem fala é a Pamela e no vídeo de hoje nós vamos falar de açúcares. Vamos fazer um resumão dos açúcares mais comumente utilizados nos sorvetes e por que eles são utilizados e qual a finalidade de cada um. Os açúcares são muito importantes no sorvete, mas eles possuem, dependendo do tipo, finalidades específicas e resultados específicos no seu produto final. Então, é preciso tomar bastante cuidado na hora da escolha, porque vai depender muito do que você quer, de que forma você expõe seu produto, né? A que temperatura você expõe. Então, tem uma relação muito íntima aí entre as duas coisas, tá? Na verdade, esse tópico foi me pedido, então eu fiz aqui um resumão dos açúcares, tá? O que a gente sempre tem que lembrar, né? O açúcar, ele é incongelável, né? Não vai congelar. Então, ele tá ali na nossa mistura, única e exclusivamente só para dar doçura? Não, né? Obviamente não. Ele tem um papel muito fundamental que vai muito além de conferir dulçor pro sorvete, tá? Ele vai conferir dulçor? Vai. Ele vai realçar os sabores que a gente tem? Com certeza. Sempre com cuidado. Ele em excesso, né? Além de a gente ter algo muito doce, e aí a gente deixa de realçar sabor, porque fica simplesmente doce, né? Muito provavelmente, dependendo da quantidade, você vai ter um grande problema para congelar esse produto, né, na sua produtora, e você vai ter um grande problema de esse produto derreter muito mais facilmente no seu expositor, no seu buffet, ou mesmo na casa do seu cliente, tá? Sempre tem uma relação aí muito grande, né, entre o açúcar e a textura do seu sorvete, né? Então, outra coisa que o açúcar ele vai fazer também, ele vai evitar a cristalização da lactose. A lactose é um açúcar, é o açúcar presente no leite, né, naturalmente. A gente não vai adicionar extra nunca a lactose. A lactose tem um grande problema porque ela tem baixa dissolução, um poder muito baixo de se dissolver, certo? Ainda mais a frio. Uma coisa que sempre tem que ficar na nossa cabeça é que substâncias são muito mais solúveis com aquecimento, pelo menos a grande maioria delas, e os açúcares não ficam de fora. Quando a gente faz um processo inverso, que é quando a gente faz sorvete e a gente congela, né? Essas substâncias ficam mais difíceis de se dissolverem. Então, o que pode acontecer, no caso dos açúcares, é a cristalização. E no caso da lactose, mais ainda, porque ela é muito menos solúvel que os outros açúcares que vão estar ali. Então, tem uma tendência maior dela cristalizar. E a cristalização da lactose leva aquela sensação arenosa, completamente desagradável que a gente tem quando toma algum sorvete onde precipitou a lactose. Em que momento isso aparece? Isso normalmente aparece não na hora que você está fazendo o batimento da sua calda ali, saindo da produtora. Porque ali você vai ter cerca de 50% da água congelada, na grande maioria das vezes. Se você tira aí a menos 6 graus, mais ou menos. Agora depois, lá na câmara fria, onde o processo de congelamento ele finaliza, né, a menos 18, a menos 24 graus, onde aí você vai ter até 90% da água congelada, ali é a hora em que a lactose pode precipitar, tá? Porque cada vez que você vai congelando, né, cada vez vai ficando mais água congelada, ocorre a crioconcentração, que é a concentração pelo frio. Então, aquela água que tá ali e os açúcares que estão ali dentro vão ficando cada vez mais concentrados, porque essa água vai congelando e vai ficando menos água disponível. E aí, nessa água disponível, se você tem um excesso de lactose, ocorre a precipitação, tá? Então, tem que tomar muito cuidado. E os próprios açúcares, os demais açúcares, evitam a cristalização da lactose. Então, claro, a gente tem que tomar cuidado no balanceamento de caldas com o teor de sólido não gorduroso do leite, né? A gente tem que respeitar para evitar um excesso. Mas dentre aquilo que a gente tem, né, de sólido não gorduroso do leite corretamente balanceado, se a gente mantiver um teor de açúcares mais adequado, né, que aí, o que é adequado? Vai variar dependendo do tipo de produto, mas normalmente a gente tem aí uns 18% de açúcares totais somados, que claro, a gente não vai contar a lactose, porque ela já entrou como sólido não gorduroso do leite, são os outros açúcares, né, a gente tem aí cerca de 18%, e aí a gente vai ter em sorbets, né, uma quantidade obviamente mais alta,
em torno de 22, 30, depende muito da fruta que você está fazendo, né? Do que você quer ali de textura no produto final, né? Na hora de expor, mas em média vai estar entre 22 e 30. E aí, em cima disso, né, a gente tem uma garantia maior. No caso do leite, né, em torno de 18% dos outros açúcares, tem uma tendência de aumentar a solubilidade da lactose, tá? A combinação de açúcares aumenta a solubilidade como um todo dos açúcares, tá? É por isso que a gente combina ao invés de usar um único tipo, ao invés de usar só sacarose, por exemplo. Além disso, né, obviamente os açúcares eles evitam a formação de cristais de gelo. Se eles estão mais disponíveis ali para se ligarem à água, para serem hidratados, né, menor é a quantidade de água que está disponível para formar cristal de gelo. Né? Então tem essa consequência. E por isso, obviamente, quanto mais difícil vai ficando congelar, né? Quanto maior a quantidade de açúcar, mais difícil vai ficando congelar. Por isso que tem essa relação. E são, obviamente, a grande fonte de sólidos totais, né? É claro que no sorvete de leite a gente tem fontes de sólidos totais que não vêm só dos açúcares. A gente tem fontes que vêm da gordura, do próprio leite, por causa do sólido não gorduroso do leite, que vai ser, né, as proteínas do leite e a lactose, os sais minerais. Então, tudo isso vão contribuir, né? Ou mesmo outras proteínas que a gente tenha em algum ingrediente que a gente use, né? Que não sejam proteínas do leite, outros tipos de proteínas, também contribuem com o aumento de sólido total. Mas a grande fonte que em maior quantidade do que a gente usa, com certeza vai ser o açúcar, né? Então, e aí aqui que a gente tem que prestar atenção é que no sorbet, a única fonte de sólido total que a gente tem é o açúcar, né? Ela é a única fonte. E aí é mais importante, não mais importante, mas aí a gente tem que prestar uma atenção redobrada, porque vem única e exclusivamente dos açúcares. Então, acertar o PAC, o poder anticongelante, e o PAD, o poder adoçante, de sorbets, tem que ter uma atenção extra, porque vai depender muito do tipo de característica que você quer, né? Além disso, os açúcares, eles estão ali também para aumentar a viscosidade da calda. E aumentando essa viscosidade, ajuda também no processo de estabilização, né? Formação de cristal de gelo pequeno depois. Então, tá muito longe de ser só para adoçar, tá? Que a gente tá colocando açúcar. Tem uma função muito mais complexa o açúcar ali. E aí, a gente tem inúmeros tipos de açúcares para poder usar. Então, aqui eu vou citar alguns e que tipo de característica eles dão, né, mais no sorvete, que tipo de características eles têm em comum, tá? E aí, de novo, né, por que o açúcar mais comum é a sacarose, que é o açúcar comum que a gente tem ali no mercado, né, é o açúcar mais comum, é o açúcar mais barato. Por que eu não uso só sacarose? Então, como eu já comentei, os açúcares combinados têm a sua capacidade de dissolução muito maiores, tá? Acentuadas, digamos assim. A capacidade de dissolução fica acentuada com combinação. Então, se a gente tiver só lactose ali, né, a lactose tem uma determinada solubilidade. No momento que eu adiciono sacarose, eu aumento a solubilidade da lactose, tá? Não a níveis que não vai precipitar se tiver em excesso, mas eu aumento a solubilidade. Mas por si só a sacarose é bastante solúvel, mas ela sozinha, para utilizar, né, para chegar a 18%, uma cada 100 litros, você teria que colocar 18 quilos de sacarose. E aí só sacarose numa quantidade dessa na calda, o que vai tender a acontecer? Vai tender a cristalizar, ter cristais de açúcar na superfície do seu produto, tá? E isso não é desejado. Então a gente começa a entrar com outros açúcares para que a combinação dos açúcares aumente a solubilidade da sacarose e do próprio açúcar adicionado, tá? E aí, quais são as opções, né? Não só de questão de opção, mas que se a gente usa um produto que tem fruta, se a gente faz um sorvete que vai fruta, que vai polpa, que vai suco concentrado, a gente tá entrando com frutose, tá? E aí, assim, Pamela, eu adiciono frutose isolado? Não, né? É muito difícil que se adicione frutose isoladamente, embora você até pudesse, tá? Não tem nada que te diga que não pode, mas porque a frutose é cara, então você não vai adicionar. Você vai sempre adicionar de forma quase que intencionalmente, porque é para poder incorporar uma fruta ali. Mas nunca esqueça de levar em consideração no seu balanceamento, no setor de açúcares, a frutose, ela entra sim. Ela tem um poder adoçante alto e ela tem um poder anticongelante bem alto também, tá? Então, a gente tem que levar em consideração também, tá? A frutose, ela tem um máximo que a gente vai usar
que normalmente a gente não usa isso, tá? Mas o máximo seria 9% dos açúcares, tá? Totais. Por que essa quantidade, né? A frutose, ela não tem esse poder sobre a viscosidade que os outros açúcares têm. Então, ela não aumenta tanto a viscosidade quanto os outros. E esse não aumento de viscosidade, de novo, deixa mais água ali disponível, né? E aí dificulta mais a estabilização do produto. Então, por isso que no máximo se utiliza 9%, tá? Para que você consiga compensar com outros açúcares da viscosidade da calda, senão vai ficar muito líquida. Agora sim, né? Não estou fazendo um sorvete de fruta, ou mesmo estou fazendo um sorvete de fruta, mas para minha calda base, né? Eu vou usar sacarose combinada com o quê? E em que proporções? Em média, se utiliza entre 20 e 25% do total dos açúcares, uma outra fonte de açúcar que não sacarose, tá? Entre 20 e 25%. Quase que independente de qual outro tipo que a gente adicione, é mais ou menos assim que vai caminhar, tá? Nas substituições mais comuns, que quais são elas, né? Xarope de glucose de milho, né, ou glucose em pó, dextrose e açúcar invertido. Em média, esses três, que são os que mais a gente usa em combinação com a sacarose, em média, a gente vai usar entre 20 e 25%, beleza? O primeiro deles aqui que a gente vai estar é o açúcar invertido. E aí, como eu falei pra vocês, tudo depende o que vocês querem, tá? Que tipo de balanceamento você quer, que temperatura você está expondo. Porque tudo vai caminhar, quando a gente trata de açúcares, em PAD e PAC, poder adoçante e poder anticongelante. Isso difere entre os açúcares, né? E a gente sempre tem que levar isso em consideração, né? Se eu tenho um sorvete em que eu quero que, sei lá, menos 15 graus, que é quando eu exponho ele não esteja tão duro, eu posso sim trabalhar com um açúcar invertido. Por quê? O açúcar invertido, ele baixa mais, ele tem alto poder anticongelante, né? Cerca de 1,9, e quando comparado com a sacarose, que é apenas 1. Então, ele baixa mais o ponto de congelamento. O que isso significa? Ao invés do sorvete aí congelar, digamos, a menos 12, ele vai congelar a menos 15, porque eu estou baixando uma mesma quantidade de açúcar, por exemplo. Né? Eu baixo esse ponto de congelamento. Em contrapartida, ele derrete mais rápido também. Então tem que levar em consideração isso, né? O açúcar tem função com o congelamento e, consequentemente, com a fusão, que é o derretimento do sorvete. Então ele vai derreter mais rápido, tá? Então, mas eu quero um sorvete mais molinho ali, né? Eu trabalho a menos 15. Eu quero que ele chegue, né? Que eu consiga expor ele a menos 15, ajuste o ponto, o poder anticongelante para menos 15, eu posso sim entrar com açúcar invertido. Desde que eu também queira adoçar mais. Por algum motivo eu quero adoçar mais esse produto, tá? E tudo depende das quantidades que você coloca, tá? Você não precisa botar 20 a 25%. É em média o que se usa. Então, você poderia entrar com o açúcar invertido. Como que é o processo? Da onde eu tiro o açúcar invertido, né? O açúcar invertido, ele vem do açúcar comum. Ele é feito uma hidrólise ácida, que se chama, né? Colocado esse açúcar aquecido com um ácido num reator e se faz açúcar invertido. O açúcar invertido nada mais é que a separação do açúcar comum, tá? O açúcar sacarose em frutose e glicose, tá? Que é a composição dele inicialmente. E aí o poder adoçante é muito maior do açúcar invertido, tá? Por esse motivo. Porque você tem quantidades aí proporcionais dos dois ingredientes. Existem outros coprodutos, digamos, dessa reação, mas basicamente você tem glicose e você tem frutose, tá? E além disso, o açúcar invertido é incristalizável, ele não cristaliza. Quando a gente faz comparação, né, eu sempre falo para lembrar do babalu, né? Aquele recheio do babalu é açúcar invertido. Então, ele, mesmo se você já botou ele na geladeira, ele não cristaliza, né? Porque é feito com açúcar invertido. É incristalizável, tá? Isso é algo. Além disso, o açúcar invertido, ele é mais utilizado em sorbets, tá? Ou em sorvetes mais de fruta, porque ele dá essa sensação de refrescância e ele fixa bem cor e sabor, que é algo muito desejado em sorbets, né? Que é deixar essa cor mais viva no sorvete de fruta ali, né? À base de água. Então, normalmente o açúcar invertido se usa em sorvets, né? Não necessariamente pode ser usado só em sorvete, não, mas é muito mais comum que se use. Além disso, um cuidado com o açúcar invertido também é na hora de adicionar, né? Por ele ser um líquido mais pastoso, enfim, tem que ter um cuidado também para fazer essa adição, tá? Do açúcar invertido. Outro açúcar também que se utiliza, né, parcialmente em substituições aí, junto com a sacarose, pode ser a dextrose.
né? A dextrose tem um alto poder anticongelante, assim como o açúcar invertido, tá? Alto poder anticongelante. Mas ela não tem um poder adoçante tão alto quanto o açúcar invertido. Tá? O poder adoçante do açúcar invertido, né, é 1,3. O poder adoçante da dextrose é 0,7. Então, a dextrose tem um poder adoçante mais baixo que a própria sacarose, açúcar comum. Então, a gente usa quando a gente precisa baixar bastante o ponto de congelamento, ou baixar mais o ponto de congelamento do que só usando a sacarose, sem deixar tão doce, tá? E sem colocar tanto sólido ali. Se eu já tenho um percentual de sólido alto, e quando que isso acontece? Isso pode acontecer tanto em sorvete de frutas, que você tem um percentual mais alto ali de sólido, então, e você precisa baixar o ponto de congelamento sem colocar muito outro sólido, você pode optar pela dextrose. E também em sorvetes com alto teor de gordura. Em sorvetes de chocolate, por exemplo, né? A gente sempre tem que lembrar que o chocolate, o cacau, a manteiga de cacau, né? Eles vão no caminho contrário do baixamento de ponto de congelamento. Ao invés de baixar, eles aumentam. E já normalmente são produtos onde você já tem um percentual de sólido total alto. Então você precisa baixar o ponto de congelamento, né? Sem deixar que esse produto fique com muito sólido. E aí você pode optar pela dextrose. É uma opção, nesses casos, utilizar a dextrose, tá? A glucose, né, tanto em xarope de glucose quanto em pó, é muito, muito, muito utilizada para combinar com a sacarose, tá? Especialmente em sorvetes de leite, é muito comum. Não que não se possa fazer, pode tranquilamente fazer no de água também, tá? Eu já fiz, não tem problema. Mas a glucose em combinação com a sacarose no sorvete de leite é muito comum. E muito comum também porque a glucose, ela é uma outra fonte de açúcar barata, tá? É uma outra fonte de açúcar barata. Em comparação com a sacarose, tem poder adoçante e anticongelante mais baixos, tá? Se a gente fizer esse comparativo. Mas tem de ser muito usada, é facilmente encontrada, então por isso que é muito utilizada, tá? Uma outra opção que a gente tem é o mel. Mas o mel, aqui eu tô colocando mais como caráter ilustrativo, em que é possível, desde que o seu objetivo seja fazer um sorvete de mel. Tá? O mel, ele tem um alto poder anticongelante, tá? Alto mesmo, o poder anticongelante do mel, tá? Só que, qual que é o problema dele, né? É o sabor. Ele tem um sabor muito específico, muito acentuado de mel. Então, não é com todos os tipos de produtos que o mel se encaixa bem. Por isso que ele pode ser usado desde que seja uma calda e que você queira dar o aroma do mel, tá? Porque ele vai se sobressair frente aos outros ingredientes, com certeza, tá? Mas existe sim, o que eu quero dizer é que existe sim a possibilidade de entrar com mel para fazer uma combinação com sacarose, tá? Uma outra combinação, que aí, na verdade, são poliálcoois de fruta, né? Não são açúcares propriamente dito, né? Mas são carboidratos, seriam o sorbitol e o maltitol, tá? E tem o eritritol também. Esses polióis que a gente chama, né? Eles dão uma sensação doce muito mais leve. Podem ser usados, e aí pode ser usado num sorvete normal, mesmo que a gente faça de fruta, sem ser diet, nada disso, né? É possível utilizar o sorbitol e maltitol, e aí recomenda-se cerca de 5% no máximo do teor de açúcares. Eles trazem também, né? São também meio que estabilizantes que você está inserindo e também espessantes, ele aumenta a viscosidade da calda, né? Muito por aumentar a viscosidade da calda também são estabilizantes, né? Meio que é algo que ocorre em paralelo, assim. Mas, né, sorbitol e maltitol também são muito utilizados para produtos dietéticos, tá? Muito utilizados mesmo. Então, num sorvete diet, você vai fazer uso de um dos dois, tá? Ou até pode ser uma combinação dos dois. Você provavelmente vai fazer uso, tá? Só que, com certeza, você vai combinar eles com algum edulcorante, um adoçante mesmo, onde você vai dar só o doçor. Ele vai entrar muito para te dar corpo nesse produto, para te dar essa estabilidade, né? Deixar essa calda mais espessa também, né? Ele vai te ajudar nesse quesito também. O cuidado que a gente tem que ter com os polióis, né? Não são todos, mas alguns deles, nesse caso o sorbitol aqui, com certeza o maltitol também, eles podem ter
efeito laxativo, tá? Dependendo da quantidade. Então, existe uma legislação para ser seguida quanto a isso, do máximo que se deve utilizar para que não tenha efeito laxativo no produto, beleza? Então, por isso que você usa, você pode usar num sorvete Diet Light, né? Só que ele não vai ser a única fonte de sólido, digamos assim, né? Você vai ter que, vindo de substituição de açúcar, você vai ter que utilizar provavelmente uma outra fonte ali para não exceder muito o limite, né? E aí você pode usar maltodextrina, por exemplo, né? Uma opção, alguma fibra também para te dar maciez, né? E meio que substituir gordura. Enfim, existem algumas coisas que podem ser utilizadas, alguns produtos comerciais com esse fim, de substituto de açúcar e de gordura, para te auxiliar a fazer um sorvete Diet Light, tá? Mas aqui na questão de açúcares, basicamente é isso. Então a gente tem que pensar que função de açúcar é muito mais que adoçar, né? Tem uma função estrutural muito importante. Combinações são exigidas, assim, sabe? E eu digo exigidas, é obrigatório, tá em lei? Não, não tá em lei, não é obrigatório. Mas eu digo que é a garantia da qualidade do seu produto, né? Lembre que açúcares combinados têm seu poder de solubilidade aumentados. E é isso que a gente quer. A gente não quer nada cristalizando ali, né? Especialmente nessa questão de açúcares, né? A gente não quer nada precipitando, sensação arenosa e nem um sorvete com uma casquinha ali de açúcar ao redor. Então, por isso se utiliza as combinações. Combinações mais comuns são sacarose e glucose em sorvete de leite. Aí, se for chocolate, né? Pode utilizar sacarose e dextrose. E assim, deixa eu só terminar, na verdade, né? Mas, e pode ser, num sorvete de fruta, né? É muito comum que se use a sacarose, glucose, sacarose, açúcar invertido, né? Pode ser sacarose, dextrose também, né? Tanto a dextrose, quanto o açúcar invertido, quanto a glucose, eles dão uma sensação maior de poder de refrescância. Então, parece que eles possuem bastante relação com algo de fruta. Lembrando que de fruta, você sempre vai ter uma frutose ali junto, tá? E, Pamela, eu posso dar mais de dois tipos? Pode, com certeza. Você pode sim, tá? Você pode usar uma combinação de 3 tipos de açúcares, né? Até 4, se você tem já uma frutose ali, né? Você vai fazer um de fruta, eu quero colocar sacarose, açúcar invertido, frutose, glucose, né? Porque eu quero aí dosar bem o meu poder adoçante, meu poder anticongelante, né? Deixar de acordo com o que eu quero. Com certeza, você pode usar mais de 2 fontes, não tem problema, tá? Só que sempre lembrando de conferir aonde que você tá chegando com o poder adoçante e anticongelante nessa combinação de açúcares. Beleza? Então esse foi o vídeo de hoje, Desvendando Sorvete, resumão de açúcares. Deixe suas dúvidas, suas perguntas, deixe sugestões de outros temas que vocês gostariam de ver por aqui, tá? Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, né, se inscreve, Desvendando o Sorvete, ativa o sininho, que aí você vai receber notificação toda vez que tiver um vídeo novo por aqui, tá bom? Então tá, brigadão. Tchau, tchau!